Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com o Dr. James Zagato. O Dr. James Zagato é mestre em Direito pela Sociedade de Informação da FMU, São Paulo, atuante na área civil e empresarial, especializado na área processual civil, trabalhista e empresarial, docente dos cursos de pós-graduação da FMU, Faculdade Metropolitana Unidas, E é um prazer tê-lo aqui, tá? Além de ser um grande renome na área jurídica, um amigo pessoal que a gente tem, e eu fico muito feliz em você estar aqui hoje. Obrigado. E para começar a nossa conversa, eu gostaria que você contasse sua trajetória, falasse um pouco de você para os ouvintes antes da gente iniciar com o nosso bate-papo aqui. Perfeito, Douglas, é um prazer estar com vocês. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todas. É uma grata satisfação, principalmente porque, ao falar da nossa trajetória, nós não temos como esquecer, primeiramente, a oportunidade que Deus nos tem dado, de encontrar pessoas, como nos encontramos, Douglas, no Senac há algum tempo, mas tivemos uma história que hoje, possivelmente, se chegamos até aqui, é porque efetivamente, dentro das condições que Deus nos permitiu, nós encontramos pessoas que nos possibilitou chegar. Sim, com certeza. E com toda a luta, eu vim de uma família muito humilde, muito simples. O estudo de uma graduação foi com um FIES, nós tivemos muita dificuldade. Na época, inclusive, não tinha o financiamento estudantil, era diferente de como hoje tem um período de carência. E 5 anos dentro de uma faculdade de Direito, mas nunca tendo a oportunidade de estagiar. Então, era um sonho, até porque o direito, enquanto essência, se deu num momento de muita dificuldade. Na minha adolescência, durante processos que a nossa família passou, e que surgiu ali aquele sentimento, efetivamente, de lutar por justiça, de dar voz a quem não tinha. E nos formamos, começamos a nossa carreira ali em final de 2009, 2010, e depois, naturalmente, as coisas foram acontecendo. Vieram as especializações, a Advocacia Zagato ela surgiu dentro de um cenário de conformidade, de programa e de compliance, que hoje tanto as pessoas falam, de governança, mas ainda em 2010 era muito recente. E isso nos trouxe dentro de um segmento, um pool de empresas que nos abriu ali a oportunidade para estar do lado dos empresários, para as questões aí de orientações, de adequação e efetivamente levar segurança jurídica, gestão de risco e um processo de conformidade que, com o tempo, nós fomos consolidando dentro do escritório. Dentro das especializações, nós tivemos a honra e a grata satisfação de cairmos dentro de empresas de tecnologia. Isso possibilitou um outro cenário de inovação. Depois vieram ali as possibilidades de abertura de aula, inclusive nos conhecemos no Senac, por onde estive praticamente 9 anos. E essas especializações foram dando aí uma aderência em outros modelos de negócio. Até que em 2017 para 2018, ao iniciar o meu primeiro MBA, foi um MBA em Direito Digital em São Paulo, nós começamos a lidar com programas de privacidade. A própria Lei Geral de Proteção de Dados, que hoje vamos falar um pouquinho, ainda estava dentro de um processo de promulgação de um dos 3 projetos que até então eu estava tramitando, e isso permitiu a nossa criação de um braço jurídico, da Advocacia Zagato. Então surge a Data Defense Technology, que é uma empresa hoje no qual nós estamos à frente, juntamente de todo um time, na condição de levar serviços de Data Protection Officer, o chamado DPO as a Service. E isso nos possibilitou uma aderência muito grande no mercado de direito digital. Novas frentes, lidar com novas tecnologias, startups e esse mundo da sociedade contemporânea, da sociedade da informação que hoje nós vivenciamos. Por derradeiro, Douglas, nós tivemos aí a grata satisfação de adquirir um escritório contábil. Então, surge em 2021 a Contabilidade Zagato. Então, isso veio complementando todo um ecossistema de possibilidades, de serviços, de produtos, que hoje nos permite estar junto dos nossos clientes, dos nossos parceiros, além, é claro, da docência.
Terminamos há não muito tempo o mestrado, com o lançamento do livro, né, Sim. Privacidade e Proteção de Dados, uma forma de falar de modelagem de cultura no Brasil sobre proteção de dados, que é algo relativamente novo. E estamos agora concluindo uma segunda faculdade, que é de Ciências Contábeis, e nos preparando aí para o sonho do doutorado, se assim Deus permitir, no tempo certo. Amém, com certeza. Tudo que a gente faz, né, com o intuito de uma melhoria contínua, e no caso, né, ter Deus sempre junto da gente, com certeza a gente sempre conquista. Né? Deus põe a mão. É verdade. Eu creio nisso. Abençoe e ilumina. Sim, é verdade. É verdade. Com relação à LGPD e suas aplicações na empresa, né? Por exemplo, como que está hoje as situações das empresas no Brasil com essa nova lei, né? Porque tanto se fala, mas ela está sendo aplicada realmente, as empresas estão engateando, como que está? Olha, Douglas, é interessante falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, porque imaginariamente nós acreditamos ser algo relativamente novo, né? Principalmente num Brasil que já tem mais de 716 mil leis, entre legislação federal, estadual, municipal, portarias, normas regulamentadoras, né? Puxa, mais uma legislação. Só que o Brasil encontra-se, na verdade, hoje num processo embrionário, e quando da promulgação da lei, que ela foi promulgada em 2018, a primeira consulta pública sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que nós tivemos foi em 2010. Mas o Brasil já está em atraso há, no mínimo, 40 anos, quando nós olhamos, por exemplo, a comunidade aí da União Europeia, legislações setoriais, inclusive dos Estados Unidos, e na própria América Latina, se nós observarmos legislações como do Chile, da Argentina, Colômbia, esses países já tinham legislações específicas sobre proteção de dados há mais tempo que o Brasil. A primeira lei de proteção de dados promulgada, efetivamente, do qual se tem ciência, ela é de 1971, na Alemanha. E o primeiro estudo efetivamente jurídico contemplado sobre o direito de privacidade, que é, ou melhor dizendo, o direito à privacidade, que é um dos fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados, ele é datado de 1890. Então, naturalmente, é algo que pode parecer muito novo, mas, na verdade, não é. A nossa própria Constituição Federal, de 88, ela já traz, inclusive, como um direito, uma garantia fundamental à proteção à intimidade, né, a inviolabilidade, né, das comunicações, da vida privada. Então, naturalmente, falar de proteção de dados possa parecer algo novo, mas a essência disso tudo não é. E quando a gente olha para 2023, momento no qual estamos hoje, e sabendo que já são 5 anos de promulgação da legislação, e caindo na sua pergunta, nós observamos ainda que existe um campo muito amplo a ser seguido. Recentes estudos demonstram que nem 80% das organizações começaram a se adequar ainda a um programa de conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso tem muita coisa. A própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que inclusive está tendo uma agenda regulatória fantástica, todo o time da ANPD, aliás, a gente deixa o convite para que os nossos ouvintes, né, e quem nos assiste, acessem o site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, anpd.gov.br, porque, afinal, diz respeito aos nossos direitos enquanto titulares de dados pessoais, mas as organizações, via de regra, hoje, que estão se adequando, são organizações que, em algum momento, já teve alguma questão de serem requeridas a um processo de adequação. Afinal, de 2018 para cá, houve um movimento de mercado, um movimento que a gente diz que é um movimento guarda-chuva, para que as organizações, principalmente as de grandes e médio porte, tivesse ali uma aderência a um cenário de conformidade. Então, começou, né, efetivamente, uma organização ser cobrada, né, de um modelo de governança sobre proteção de dados, sobre questões de segurança. E, por falar em questão de segurança da informação, nós sabemos que hoje nós temos inúmeras normas, frameworks, como a ISO, que desde 2005, 2013 e tantas outras que poderíamos citar, a exemplo da ISO 27000, ISO 27001, 27002, que já existe há mais de 10, 15 anos, efetivamente, né? Então, fechando, Douglas, com relação a essa pergunta, as empresas estão ainda num processo de aderência,
até porque a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados agora que vem direcionando, trazendo regulações e questões complementares em como é que tudo isso vai acontecer para que a Lei 13.709 de 2018 seja efetivamente cumprida por parte dos seus, aquilo que a gente chama de agentes de tratamento. Né? É isso. Assim, eu vejo, né, nesse caso, eu queria, né, que você, qual que era a sua opinião, porque, por exemplo, a questão de lei trabalhista, a lei previdenciária também, ela tem muitas informações pessoais dos trabalhadores, né? Com certeza. E como que isso né, tem uma lei que, né, que restringe algumas coisas, mas ao mesmo tempo você tem que passar algumas informações para o governo. E como que fica? Né? O próprio governo, se a gente for ver, o portal Gov, sim, tem todas as informações nossas. Correto. Esses dias, por exemplo, né, eu entrei de férias há uns 10 dias e veio a informação, né, de atualização lá do meu aplicativo que eu tinha entrado. Eu fui entrar, não podia entrar, tinha que entrar no Gov, né? Eles forçam você a entrar no Gov, vamos dizer assim, força de expressão, né? Eles pedem para entrar no Gov. Sim. Quer dizer, como que se protege essas informações, né? Com a legislação tão, né, pelo que pouco que eu já li a respeito, é tão, vamos dizer assim, tão dura, né? Com a forma de se aplicá-la, de tratá-la. Correto. Na verdade, uma das grandes premissas que nós temos hoje, aliás, uma pergunta, né? Será que ainda temos direito à privacidade, por exemplo, na própria sociedade da informação? Sim, nós estamos hiperconectados, estamos aqui, nesse momento, dentro da casa de muitas pessoas, ou num celular, e naturalmente, dentro de um contexto, até o Bauman trata disso no livro de vigilância líquida, né? Dentro dessa sociedade que vivemos, sobre um direito à privacidade, se é que ele existe. Mas aí é a grande questão, Douglas. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não vem efetivamente trazer travas quanto a modelos de negócio que já existem e que, naturalmente, daqui para frente, inclusive no cenário de pós-pandemia que nós passamos, que mudou todo o contexto, nós não vamos voltar. Acho que veio até acelerar essa questão. Justamente. Né? Tem estudos, salvo engano, dizem que 30 anos nós ganhamos em questão de 2. espaço, né, de evolução, aí se não tivesse, né, esses tristes anos de pandemia, pelo qual, infelizmente, passamos no contexto aí da pandemia propriamente dito, mas, por um outro lado, que avançamos no contexto da evolução tecnológica. Então, nós não vamos deixar de viver nessa sociedade, nós não vamos deixar de adquirir cada vez mais dentro de hábitos que hoje nos leva a acordar, a primeira coisa que a gente pega nas mãos são os celulares. Né? A gente esquece a carteira em casa, mas a gente não esquece o celular. Aliás, né, esses dias aconteceu um fato desse comigo. Eu esqueci o celular. Sim. A hora que eu fui buscar o celular, pegar na estante, eu vi que eu tinha esquecido a carteira também. Exatamente, exatamente. Graças ao celular, eu não deixei a carteira em casa. Virou uma extensão, né? Exatamente. Literalmente. Então, dentro dessa conjuntura que você expôs, é muito interessante entender que a Lei Geral de Proteção de Dados, o que ela vai trazer é responsabilidade aos agentes de tratamento que já têm as tratativas, aquilo que a lei define, como operação de tratamento. Então, vamos dar um exemplo aqui prático de uma questão de uma empresa, qualquer que seja ela, que tem ali como categoria de titulares de dados, dados dos seus clientes, parceiros, stakeholders, fornecedores, enfim, mas tem lá os dados dos seus colaboradores. Né? Essa empresa ela não vai deixar de tratar esses dados, mesmo porque, nesse exemplo que você passou de compartilhamento de dados com bases governamentais, seja um e-social, seja uma questão aí de órgãos da Previdência Social, Ministério do Trabalho, sindicatos, isso se dá por bases jurídicas que a própria Lei Geral de Proteção de Dados autoriza, como, por exemplo, olha, eu preciso compartilhar as minhas informações, as informações dos colaboradores, dentro de um contexto de uma base de tratamento que a gente chama de cumprimento de obrigação regulatória.
Eu tenho que fazer porque existe uma lei que determina que, efetivamente, isso vá, né, para as questões governamentais, para as questões aí múltiplas, trabalhistas, previdenciárias, fiscais e tudo mais. Agora, é interessante que quando a gente fala que haverá uma proteção, na condição de um empregador, por exemplo, eu não posso pegar literalmente os dados dos meus colaboradores e sair divulgando, por exemplo, para escolas, por exemplo, para convênios de desconto de curso, ou para fins publicitários, ou fins que venham expor determinada imagem de um colaborador ou determinada circunstância, sem a autorização do empregado. Então, eu saio de uma base, né, de ter que tratar dados, seja para cumprir com obrigações regulatórias, ou seja, efetivamente para cumprir com um contrato, e eu tenho que, em algumas circunstâncias, ir para uma outra base, que, por exemplo, é o consentimento. Isso. Olha, você me autoriza a partilhar esses dados com a nossa rede de parceiros credenciados com fins específicos, por exemplo, de estudos, né? Participação em programas de bolsa, mas também não pode ser todos os dados, né? Um outro exemplo, até olhando para o artigo 6º da lei, que traz, entre alguns princípios, o princípio da não discriminação, Douglas. Observe que esse nível de responsabilidade que a gente traz no âmbito laboral, por exemplo, a gente sabe hoje que a função de um processo de recrutamento e seleção, ele naturalmente é observar se um determinado candidato, uma candidata, tem um perfil, né, as habilidades, as características em questão funcionais para cumprir com uma determinada função, com uma determinada vaga. E não, efetivamente, se a pessoa, né, ela tem determinada estatura, cor de pele, a religião que professa, o time que torce, se tem, por exemplo, uma filiação sindical ou não. Então, quando, num processo de recrutamento e seleção, a legislação vem e fala, olha, aqui, neste momento, você não tem necessidade de coletar dados que não são essenciais ao processo. Eu não preciso de fotografia, eu não preciso saber características, por exemplo, de um indivíduo. É claro que há as suas respectivas exceções dentro da própria condição da lei trabalhista, por exemplo, algumas funções em que se consulta antecedentes criminais e assim por diante, mas eu não preciso do CPF, eu não preciso do RG. Né? Eu preciso naturalmente, numa primeira triagem, ter a condição de chegar numa entrevista. Né? E depois, dentro das demais fases do próprio processo de recrutamento e seleção, eu vou avaliar a aptidão, a qualidade daquele colaborador, se ele está ou não apto para a função, e não se ele tem ou não determinada característica física. Né? Então, a lei ela vem num quesito de balanceamento e diz o seguinte, olha, pelo princípio da finalidade, trate as questões de cada dado pessoal, seja o nome, RG, CPF, telefone, para um fim específico. E dentro de um princípio, por exemplo, da própria necessidade, que traz aí um quesito do princípio da minimização, você só deve tratar os dados extremamente necessários. Né? Então, se eu não vou precisar, eu não devo nem coletar. E se eu não vou justificar para qual finalidade, então eu não posso coletar. Agora, para fechar, Douglas, a pergunta é como fazer tudo isso diante de um país que naturalmente e culturalmente as pessoas não se preocupam hoje, na sua maioria das vezes, as novas gerações terão maior preocupação com isso, possivelmente, porque hoje a gente está vendo, a nível de deepfakes e tantas questões que se colocam em risco, né, vidas inteiras, em fração de segundos, a gente constrói uma conversa que nunca existiu na internet. Né? E aí a gente começa a entender um dos fundamentos da lei, né, que é a proteção da intimidade e do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Às vezes, uma vida de 20, 30, 50 anos, ela pode ir por água abaixo, numa divulgação, né, fora de contexto, ou equivocada, ou maliciosa, por exemplo, na sociedade, em fração de cliques, né, segundos. Então, o difícil é lidar com uma cultura em que ainda inexiste. Nós gritamos o nosso CPF na fila das farmácias. Né? O Brasil bate recordes ou recordes, efetivamente, em vazamento de dados. Tivemos um vazamento, por exemplo, de uma grande instituição de birô de crédito em 2021, 2022, se não me engano, que foram 220 milhões de dados de brasileiros que vazaram. Né? Então, o Brasil hoje tem um desafio muito grande, que é
além de fazer a lei ser uma realidade, é trazer uma cultura para que nós, enquanto titulares de dados e as próprias organizações, respeitem, né, numa questão de forma ética, os princípios da própria legislação. Entendi. Aí vem a questão, por exemplo, né, que a gente estava vendo do consentimento do trabalhador, da empresa, receber a questão da transparência, né? Para que eu vou usar, como que eu vou usar, né? Sim. Tem a questão também, né, dos direitos, né, que a gente estava falando agora da titularidade, que seria vamos dizer assim, o titular de dados, titular né? do dado, né? Perfeito. A questão da segurança dos dados, Sim, né? Porque exatamente. é o que você falou, né? Hoje a gente está na fila da farmácia. Sim, sim. Qual que é o CPF para desconto? E tem, né? A gente sabe que algumas informações ela pode ser, né? Hoje nós usada temos para criminalidade. Uma questão, inclusive, até pegando a situação das farmácias, né? Dando farmácia como exemplo, gente, mas sim, tem outros locais aí que... Exatamente, né? Supermercado, Sim. crediário de loja, enfim, exatamente, né? E uma coisa interessante, Douglas, uma pergunta: qual é o modelo de negócio hoje que não se utiliza de dados pessoais? Não tem. Se a gente vai num condomínio, eu tenho câmeras, eu tenho CATAC, eu tenho ponto biométrico, se eu tenho uma escolinha de educação de infantil onde se coloca as crianças, efetivamente eu tenho contexto de dados. Fora ainda do contexto da internet, é muito importante lembrar que a LGPD ela se aplica não apenas a dados pessoais na forma digital, mas uma ficha, por exemplo, de anamnese de um consultório médico, Isso. um prontuário, né, um laudo, por exemplo, um PPP, o PPRA e tantas outras informações que estão arquivados, muitas vezes fisicamente, ainda dentro das organizações, faz com que, inclusive dentro do princípio da transparência, as organizações elas tenham por dever deixar claro, né, o que ela faz com isso. Onde ela armazena, quem tem acesso, por quanto tempo isso vai ficar lá. Agora nós teremos... Os dados não existem mais de forma ad eternum dentro das empresas. Tudo em nuvem, né? Exato, e teremos um momento que teremos que aplicar políticas de retenção. Por exemplo, vamos imaginar numa situação trabalhista, nós temos dados de ex-colaboradores de uma organização que vão ser mantidos por 2 anos, por 5 anos. No caso, por exemplo, os documentos que você citou agora, que de segurança e saúde ocupacional, são 20 anos. Previdenciário também é 20 anos. Né? Agora, e o que eu não preciso mais guardar? As empresas elas vão ter que tomar medidas de descarte, de anonimização desses dados. Né? Então, tem toda uma conjuntura para alcançar a transparência. Uma das formas de se alcançar isso é por meio das próprias políticas de privacidade. Isso vai mudar muito também. Antes a gente entrava em determinados sites, vinha aquele calhamaço de coisa que a gente não lia, mas aceitava. Né? E a LGPD ela traz muito um contexto de trazer privacidade como um desenho, como um padrão. Então, hoje, naturalmente, as organizações que já estão se adequando à LGPD, elas vão trazer menos aquela questão do juridiquês, aquele calhamaço de folhas, né, por exemplo, que ninguém lê, para trazer questões aí que traz uma melhoria na experiência do usuário. Então, fica mais fácil de eu visualizar, olha, então eu vou coletar determinado dado e vou efetivamente compartilhar, ou algumas situações eu posso compartilhar, você aceita receber mensagens. Né? Então, começou a ter uma mudança de chave justamente para que essa diferença que existe hoje, assim como aconteceu no Código de Defesa do Consumidor, entre consumidor e fornecedores, né? A relação de hipossuficiência é do consumidor. Então, a lei veio e, canalizou maiores esforços para os fornecedores se adequarem em termos de uma condição de isonomia. Na Lei Geral de Proteção de Dados, a mesma coisa. Existe uma diferença, né, entre nós, enquanto titulares de dados pessoais, e os agentes de tratamento. Eu não sei o que é feito, literalmente, com todos aqueles que têm os meus dados. Como que eu vou fazer com que, efetivamente, essa distância, que a lei chama de assimetria informacional, seja diminuída? Exigindo dos agentes de tratamento que cumpram com a lei e deixem um pouco mais claro quais são as regras do jogo. Interessante. Aí entra a responsabilidade com a conformidade, né? Exatamente. Vamos dizer assim.
É isso, né? Exatamente. Perfeito, perfeito. Aí vamos partir mais agora assim, para o lado da segurança do trabalho e também da questão previdenciária, que seria o e-social, né? Perfeito. A gente fez uma introdução da questão da leis, né, de proteção à informação e justamente o e-social ele requer o quê? Requer uma série de informações, né? Informações da saúde, como que a empresa protege o funcionário, o que ele está exposto, né? Quanto Exato. tempo ele tem de empresa, uma série de informações que tem que ir para um banco de dados. Nesse banco de dados, ele um pouco vai para a Previdência, outro para o Ministério do Trabalho, outro para a Economia, enfim. Outro para a questão de encargos sociais, né? Exato. Para a Exato. empresa, para o trabalhador, enfim. São informações que são fornecidas para a empresa e chega nesse banco de dados que é o e-social, que é um grande arquivo, né? Correto. E esse grande arquivo, esse grande centro de informações repassa tudo, Perfeito. né? E onde que assim, tem alguma, vamos dizer assim, alguma lei a respeito que fala sobre isso ou não? Porque, por exemplo, o cidadão comum tem a questão da LGPD, cidadão comum e Perfeito. empresa. E o governo, como que fica nessa situação com relação ao e-social, por exemplo? Perfeito. Olha que interessante, né, Douglas? O e-social, ele nada mais é do que uma continuidade de um plano inteligentíssimo, inclusive o Brasil. Nós sabemos que hoje nós temos, infelizmente, condições que talvez falte para muitos, infelizmente, condições básicas, né? Mas se tem algo que não falta no Brasil é investimento em tecnologia, principalmente no quesito governamental. O Brasil, quando começou lá em 2007, 2008, as questões dos SPEDs, né, o Sistema Público de Escrituração Digital, já preparava todo um contexto de possibilitar a padronização de informações que antes acontecia de forma esparsa, né, cada um no seu modelo, cada um no seu sistema, e efetivamente a maioria deles mecanizados ainda, das organizações informando aos órgãos governamentais as questões, seja de escrituração, né, tudo aquilo que é imposto pela legislação fiscal, contábil, societária e trabalhista. Quando o governo ele cria entre as organizações e a base governamental um ambiente onde eu começo a conversar as informações que até então ficava dentro de um ambiente de controle que era só seu enquanto empresário, enquanto empregador, e que até chegar nas bases governamentais poderiam ser sujeitas, né, a algumas questões, inclusive de modificações, de fraudes, ou inclusive na época que dependíamos quase que apenas de uma denúncia ou de uma fiscalização chegar numa empresa, então nós não tínhamos o controle dessa informação de maneira plena, enquanto base governamental. O que o governo fez? Preparou um ambiente, e o e-social faz parte desse ambiente, né, principalmente ali na aderência, a partir de 2013, 2014, né, efetivamente, em falar, olha, agora eu tenho, dentro de um contexto de vigilância, a condição de receber as informações em tempo real. Então, aquilo que está acontecendo hoje dentro da organização, naturalmente, as organizações já remetem para o ambiente do e-social, seja sob o aspecto previdenciário, trabalhista, né, fiscal, e eu tenho a condição de, dentro de um template que é homologado, né, até lembro de quando as empresas começaram a preparar, né, para os primeiros cadastros de eventos, as tabelas. Então, eu tenho condição de homologar um ambiente que, se algo ficar fora disso, já acende uma luz ali, eu tenho maior condição de gerenciar se há algo que esteja fora de conformidade de acordo com as legislações. Agora, se de um lado, na condição de titular de dados, nós temos a condição de ter que conviver com isso, por um outro lado, o governo também, olhando para as tratativas, né, dessas informações, ele já o faz amparado em legislação. Então, quando a gente olha para as próprias legislações, a própria lei
né, do INSS, né, de 91 a 8.203 de 91, quando olhamos para a CLT, quando olhamos para as normas regulamentadoras, nós já temos ali uma condição, um aparato no sentido aí de determinações legais autorizadoras para que essas informações sejam tratadas. O E-Social ele nada mais fez do que permitir que esse ambiente pudesse ser controlado, averiguado, visitado e revisitado por quem de direito tem a condição e o poder determinado em lei para fazer isso, que são as instituições governamentais, as autoridades, de forma que, Douglas, dificilmente nós vamos encontrar aquele cenário em que na década de 70, 80, 90, dependíamos de chegar ali um fiscal, seja do Ministério do Trabalho, enfim, para averiguar alguma coisa. Hoje o governo já tem tudo na base de dados e a facilidade que se tem hoje de contrastar informações em fração de segundos. Esse ano mesmo, imposto de renda. Né? Imposto de renda já veio ali, a declaração pré-preenchida. Pré-preenchida. Hoje você faz pelo aplicativo Exatamente, do celular, né? Exatamente. Então não adianta eu falar, olha, eu ganho 3, mas pago 5 todo mês no cartão de crédito. E, na verdade, o governo já sabe, né? Ainda mais com o Pix, né? Que é de natureza brasileira, inclusive. Né? O governo já sabe. Ele hoje, naturalmente, dá uma brechinha ali para ver o quanto mais você vai contar. Né? Mas é esse o contexto. O governo já tem todo um aparato regulatório para fazer o tratamento. É claro que a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, esse ano, ela começou a multar. Né? E na sua forma de atuar e de autuação, muito surpreendeu, porque nós estávamos imaginando que a ANPD ela iria olhar primeiramente para a iniciativa privada. E por incrível que pareça, Douglas, a iniciativa privada está sendo muito bem investigada, tem vários processos investigativos nesse momento, mas a ANPD olhou primariamente para as questões de bases públicas, né, de organizações que deveriam ter se preparado para a LGPD, organizações governamentais, e não se prepararam. A pergunta é, quem controla o controlador? Né? E o governo tentou ficar de fora ali durante a promulgação da LGPD, o governo tentou ficar de fora da LGPD, para ter um pouco mais ali, mas não conseguiu. As autoridades hoje governamentais também têm que estar adequadas a um contexto de proteção de dados, ainda que para cumprimento de obrigações regulatórias, como é o E-Social, nas tratativas das informações previdenciárias e trabalhistas. Com relação, por exemplo, à questão, né, da segurança do trabalho, né? A gente sabe que hoje, né, a empresa tem que estar com todas as informações corretas, com como que ela faz a prevenção, quais os documentos que ela tem ou não tem, né? Correto. E acaba isso interligando com outros fatores, né? A gente até, alguns encontros que nós tivemos aqui, nós até comentamos isso, né? Normalmente, uma empresa que ela deixa de fazer alguma coisa, né, com as informações que tem hoje, que cruza, o governo vai verificar que tem mais coisa aí. Com certeza, Douglas. Né? Imagina que um exemplo muito simples, né? Vinculando as questões de ordem de SST, né? Hoje, se um colaborador ele trabalha numa determinada função em que há uma incidência de um determinado grau de risco e haja um determinado fator de insalubridade, né? Naturalmente, vamos imaginar um grau de risco médio com um adicional de insalubridade em 20%. Se há uma falha, por exemplo, da gestão das rotinas de pessoal, como, por exemplo, um lançamento para esse colaborador que está exposto a um grau de risco médio e ele deveria receber 20% de adicional, ele recebe 10%, eu já tenho uma inconsistência de informação. E isso, naturalmente, já pode gerar ali uma questão de sanção, de averiguação, de, naturalmente, mostrar que algo está em desconformidade entre a realidade do trabalhador e aquilo que está previsto para aquela determinada função, via de regra, aí, por meio dos próprios laudos, né, das questões ocupacionais. E, por exemplo, a questão de encargos, né? Então, por exemplo, se a empresa ela deixa de passar uma informação, ou por falta de conhecimento, ou por erro
humano, vamos dizer assim, né? Correto. Isso vai chegar lá e eles vão mandar as autoridades, no caso os auditores fiscais, lá verificar por que está acontecendo. Correto. Correto. Né? Exato. Então, por exemplo, está tendo muito acidente de trabalho e, ao mesmo tempo, não está sendo verificado por que está acontecendo isso. É uma falha de gestão de segurança. Ou está ficando muitas pessoas doentes. Exato. Né? Vai cair lá as cartas lá no INSS, os afastamentos. Né? Vai chegar as informações, ou no Ministério do Trabalho, na Previdência, eles vão querer saber por que está acontecendo. Exatamente. Né? Assim, hoje é uma preocupação com as empresas, né? Vamos dizer assim, de fazer gestão. Porque às vezes o que acontece? As empresas terceirizam e aquela terceirização, que seria o lado humano, não está fazendo corretamente. Exato. Então, muitas vezes, por exemplo, né, a gente tem muito amigo empresário, né, e também prestador de serviço de segurança. Às vezes a empresa compra um serviço, né, contrata um serviço, na verdade, e esse serviço, às vezes, lá na frente vai dar, por exemplo, dor de cabeça para a empresa. Correto. Aí muitas vezes a gente ouve muito falar, mas eu contratei, eu não sabia o que eu estava fazendo. Quer dizer, hoje em dia, para se contratar uma empresa de consultoria, tem que saber o que ela vai fazer, tem que estudar. Exatamente. Né? Ela não diga ela conhecer a fundo o assunto, mas ela tem que saber por que tem que ter aquele documento, por que tem que realizar aquelas atividades, treinamento, por exemplo. Exato. E muitas vezes não, a empresa só quer para poder cumprir ou a legislação ou cumprir um contrato com o cliente, porque muitas vezes acontece isso. Exato. Para ter o cliente, eu tenho que ter determinado documento ou determinado treinamento. Eu vou lá e não. Faz as pressas ali. Custa R$1.000, mas eu pago 100 aqui, então eu vou no 100. Sim. Só que esse 100, a hora que der algum problema, que vai dar, sim, vai custar 10 mil, 20 mil, 30 mil. Ou mais, né? Quando tem uma demanda trabalhista, sim, por alguma irregularidade, um acidente, uma doença ocupacional, a gente sabe que se a documentação já vier errada, além das ações práticas, é pesado, né? Exato, exato. E o E-Social consegue já começar a observar essas situações. É interessante, Douglas, que isso nos traz tanto para uma questão do E-Social, quanto para a questão da própria gestão de observância das próprias normas regulamentadoras. Né? Nós temos hoje, a palavra que se busca hoje, ela tem que ser efetiva, ela não pode ser só no papel, é governança. Né? Uhum. Governança demanda boas práticas. Boas práticas têm que estar alicerçadas, né, em um contexto real e até efetivamente a proteção do trabalhador enquanto elemento humano, que é o principal ativo de qualquer organização. Por mais que seja pode ser qualquer empresa, seja no modelo de uma empresa que nasce já num contexto da sociedade da informação, no seu modelo digital. Estamos aí falando muito de inteligência artificial, né? Seja uma empresa tradicional, seja uma empresa de pequeno, médio porte, não importa, né? A questão é o fator humano, ele é essencial, afinal é o ser humano o principal agente das mudanças, e dentro desse contexto nós elencamos algo que aqui eu trago por uma reflexão até dentro da sua fala, que é a questão de responsabilidade. Porque já tive, infelizmente, a situação de pegar laudos realizados por organizações que tinham ali, não sei se foi um Ctrl-V, um Ctrl-C, Ctrl-V, e quando, naturalmente, a gente foi encontrar ali, falou, olha, não condizia com a realidade da própria empresa. Né? E o empresário, por vezes, ele não tem os elementos suficientes, se não tem uma boa assessoria, ele efetivamente se acha na condição de estar seguro. Isso. Agora, olha que interessante, quando acontece, né, e o E-Social vai permitir muito isso, porque a base da responsabilidade civil ela é a seguinte premissa: não gere dano.
seja no trânsito, seja num relacionamento, seja, não gere dano. Nós temos que conviver, nós temos que estabelecer uma vida, né, contínua aqui, em múltiplas faces, né, mas eu não posso gerar uma lesão, eu não posso machucar alguém, eu não posso bater no veículo da frente, né, sob pena de reparar o dano gerado. A tentativa, e muitas vezes essa reparação, ela não é possível, como, por exemplo, uma situação de acidente de trabalho que venha culminar com a perda de um membro, a incapacidade, ainda que temporária, né, ou permanente, ou mesmo a infelicidade de um óbito. E quando a legislação ela vem com uma base de tentar responsabilizar o empregador, olha que interessante. De um lado eu tenho uma via trabalhista que vai permitir, né, para um ex-colaborador ou mesmo para os herdeiros, né, numa situação de óbito, acionar a Justiça do Trabalho para ver ali uma garantia, seja por uma questão de um dano moral, um dano estético, em razão de algo que aconteceu. Mas, por um outro lado, se eu gerei para o governo, já numa questão previdenciária, um afastamento de um colaborador, ou a condição de alguém ir lá e pleitear um benefício de pensão, né, ou não pensão, uma aposentadoria mesmo por invalidez, né? Olha que interessante, Douglas. Eu estou, enquanto empregador, gerando um dano ao erário público. Naturalmente, se o INSS está tendo que despender, né, algo para suprir, né, um determinado direito de um segurado, se é decorrente de um acidente de trabalho, eu tenho um empregador que deixou, né, ou agiu com culpa, ou negligência, ou dolo, ou imprudência, enfim, as condições de uma responsabilidade civil, e gerou um dano ao patrimônio. O INSS, na condição dessa apuração, ele tem condição de entrar com as chamadas ações regressivas, né? E falar, olha, empregador, se o James hoje está numa condição, né, de incapacidade, é por sua culpa, né? É por não ter respeitado princípios que levaria a uma governança, a uma boa gestão, para primar pelo maior e mais valioso elemento, que é o elemento humano. Então, tudo bem, ele está aqui, está afastado, eu lhe concedi o benefício, mas vem cá, devolva para mim aquilo que, por sua culpa, naturalmente eu estou tendo que dispor. E nos dias atuais, em que nós sabemos das incertezas no cenário econômico, a nível mundial, inclusive, nós sabemos que, olha, quem é que deixa passar uma batida de trânsito, né? Não, eu vou... Naturalmente, nós temos visto um aumento, né? E o E-Social vai permitir isso, inclusive, muitas vezes sem sequer haver uma ação trabalhista individual, né? Mas eu vou ter uma condição efetiva, muitas vezes, de olhar para o empregador que negligenciou os deveres, esses pilares que ele não deveria ter negligenciado, e falar, repare, afinal, eu estou pagando algo porque você falhou, né, num dever que era um dever de vigilância, um dever de cuidado, um dever de se atentar às questões das normas regulamentadoras. Porque aí no caso, por exemplo, né, uma empresa, uma determinada empresa começa a ter muito afastamento por esforços repetitivos, por exemplo, né, uma DER/DORT, ou, por exemplo, uma intoxicação, alguma coisa desse tipo. Perfeito. Começa a afastar ou problema auditivo, enfim. Lá, pelo E-Social, no caso, o governo pode fazer um levantamento, está tendo tantos acidentes, tantos afastamentos naquela empresa. Correto. Manda averiguar o que está acontecendo. Exato. Está pagando muito encargos, né? Exato. RAT, SAT, enfim, né? Sim. Então tem alguma coisa que está errada. Sim. Aí onde entra, aí vai fazer a questão do nexo causal. Perfeito. E Perfeito. fazer o que? Ação regressiva. Exatamente. Exatamente. E com todo respeito, né, Douglas, a gente sabe que a nossa condição humana, né, ela, inclusive dentro do direito do trabalho, enquanto um direito social, ela merece proteção, né? Nós fazendo aquilo que devemos fazer, naturalmente nós já lidamos com um risco residual, porque infelizmente estamos sujeitos, né, à fatalidade. Imagina então se houver negligência, se houver aí a inobservância, e nós sabemos o quanto muitas vezes quando o nexo causal demonstra, né, a correspondência entre o ato
E a consequência, a causa e consequência, por vezes nós estamos falando aí de questões que naturalmente se tornam irreversíveis. E tem um impacto econômico, um impacto social na vida não somente do trabalhador, mas da sua família, em vários contextos. Então, é dever, quando falamos de governança, e creio que esse momento que o E-Social nos proporciona, né, é de nos fazer refletir se estamos cumprindo, né, com o dever de casa. E não tem jeitinho brasileiro para isso. Né? Não se brinca com a vida, com a saúde e muito menos com as questões que já são consagradas, por incrível que pareça, desde quantos anos? Né? CLT de 1943, CLT, né? A Constituição Cidadã. Fez 60 anos agora, exatamente, né? Em maio. Exatamente. E a gente, por incrível que pareça, ainda nos deparamos com tristes realidades quando olhamos. Inimaginável isso em 2023, por exemplo, com a quantidade de situações de trabalho análogo a escravo, né? O trabalho escravo propriamente dito, né? É como temos infelizmente encontrado alguns cenários aí estampados em jornais, na grande mídia, né? Exato. Ainda é muito preocupante, né? Exato. Principalmente no setor de extração, né? O setor mais primário, vamos dizer assim, tem muita questão do trabalho escravo, né? Exatamente. A área industrial, se tiver, muito pouco. Mas na área de matéria-prima, aonde tem a exploração de algo, né? Ou na agricultura, por exemplo, a gente vê ainda muita situação difícil. É verdade. Aí, com relação, por exemplo, a questões de documentação, né? A gente estava falando muito agora sobre documentação e essa formalização digital através através do social, entre outros aí. Aí, por exemplo, a questão de multas, responsabilidade civil, criminal, ou suspensão de atividade, ou reclamação trabalhista, porque isso acaba dando uma jurisprudência, inclusive, né? Sim. Se um tiver errado, quer dizer, pode dar um precedente. Okay. Tem a questão, por exemplo, exclusão de licitações, a empresa que presta serviço para algumas instituições públicas, né, e a má reputação perante a sociedade, né? Perfeito. Aí, como agir nessa situação, por exemplo, a orientação, inclusive, né, às empresas que estão nos ouvindo, os profissionais que estão nos ouvindo, como que, né, na questão do direito em si, né, qual que é o papel no caso, do advogado, vamos dizer assim, onde ele atende as empresas, né? Ele tem seus clientes. Qual que é o recado que você tem para a questão, por exemplo, de documentação? Ok. Douglas, dentro de todos esses pilares, né, que vai da observância necessária à documentação... Quando eu falo de documentação, eu estou falando dos PGRs, PCMSO, exames médicos né, feitos corretamente, sim. Né, os laudos corretamente, enfim, uma série de documentos hoje que a empresa tem que cumprir. Exato. Né? Exato. Aí, por exemplo, você como advogado que tem as empresas clientes, qual que é a orientação, né, que você faz para elas e também, né, para quem está nos ouvindo, né, que é importante. Sim, exatamente. Douglas, a primeira questão é a seriedade, né, de olhar para aquilo que, enquanto documentos requeridos, né, e trazidos inclusive pelas NRs, né, que nada mais representa do que garantir a dignidade do trabalhador, né, o direito à saúde, todas as condições. É natural que a gente ouve muitas vezes o empresário dizendo, olha, mas há um protecionismo da legislação trabalhista. Mas isso naturalmente está relacionado à própria composição do que foi a história do direito do trabalho. Que não foi uma composição, olha, vamos sentar, vamos conversar. Não, é história de luta, de sangue, de morte, né, de perdas, né, e, enfim, né, para justamente tentar trazer ali um equilíbrio entre a questão da força do trabalho e o capital. Então, temos visto, viu, Douglas, até na nossa atuação, as empresas olhando, pelo menos as que nos procuram, né, com um carinho muito grande para as questões documentais, para que, de fato, aquela realidade permita a garantia de segurança de um trabalhador que está chegando.
né, de um trabalhador que, de repente, inclusive trabalhando home office, né, principalmente depois da pandemia, mas a empresa tem a condição de olhar e falar, não, tudo bem, mas eu tenho por lei que cuidar das questões de ergonomia. Então não pode ser qualquer cadeira, não pode ser qualquer ambiente, o cara não pode estar no sofá, na mesa da cozinha. Eu tenho que trazer ali a condição de que ele, até porque isso vai se beneficiar, vai se converter em benefício à própria empresa, porque um ser humano motivado ele vale por 1000, né? Então, a nível de condições de performance, né, de engajamento, de produtividade. Então, voltando para o dever da empresa, em olhar esses documentos, a palavra que eu daria para essas organizações, junto aos seus líderes, aos seus gestores, né, principalmente não somente das rotinas de departamento pessoal, mas o próprio departamento de recursos humanos, né, é olhar com um fator de gestão. Não é simplesmente, eu cumpri aqui com os ASOS, naturalmente já está tudo certo. Não, é gerir essa condição até para que eu mantenha uma realidade muito primada. Afinal, nós temos um dos princípios da justiça do trabalho é que vale a realidade enfrentada lá pelo empregado e não simplesmente a prova documental. Então, a primazia da realidade é, olha, não adianta eu ter uma condição que são documentos aqui que não se aplicam à realidade. Então, quando a gente começa a olhar para essas empresas que buscam não só cumprir com eu preciso fazer tal documento, efetivamente eu preciso lidar com cumprir com uma norma regulamentadora, mas ela olha com gestão. Numa ideia de um programa de gestão de risco mesmo, essas empresas que assim procuram, e aí os advogados, os técnicos, né, têm como missão, não é simplesmente falar, olha, deixa eu ganhar meus honorários, deixa eu cobrar por isso. Não, o propósito é muito maior. A missão é estender a mão ao empresário e garantir que essa gestão ela seja feita de forma efetiva. Que isso vai se traduzir, na verdade, em economia financeira, né, em diminuição de riscos, e essa gestão vai possibilitar, inclusive, que o trabalho do advogado ele seja, ou do técnico, ou do profissional em si, qualquer que seja que esteja ali num quesito de programa de gestão de risco, dentro de um quesito de consultoria, né, ele vai ser muito mais estratégico para a organização do que simplesmente eu ficar esperando, não, vamos aguardar aí uma ação judicial, vamos ver o que acontece, né? Então, o papel, Douglas, do profissional nesse contexto todo é um papel consultivo, estratégico, de auxiliar a entender quais são as condutas positivadas, aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso. Os documentos estão adequados? Eu estou gerindo esses documentos efetivamente? Eu tenho um programa de gestão, por exemplo, de contratos de terceiros? Eu tenho a condição de observar se quem está comigo realmente pode estar, até porque de todas essas condições que você mencionou, e num princípio que nós falamos aqui hoje, que é o princípio da transparência, as empresas estão olhando para as questões de sustentabilidade. Sim. Então, às vezes eu vou ter, por inobservar questões primárias da legislação, enquanto empresário eu vou ter perda de competitividade, eu vou ter perda de entrar num determinado mercado, eu vou ter perda justamente de promover ali um contexto que talvez foi desenhado num plano de negócio e que eu conseguiria, né, possibilitar se eu tivesse atentado a questões mais simples, desde o ato de uma admissão até as questões da tratativa e dos exames periódicos. Sim. E tudo mais, né? Porque hoje, muitas vezes, né, o que acontece é que a empresa, para atender a legislação, ela acaba não observando essas questões. Exato. E a gente estava falando agora há pouco do e-social, a hora que vai lançar essas informações estão incompletas ou inadequadas. Correto. Que, né, muitas vezes, né, a gente vê alguns documentos, Ctrl+C, Ctrl+V, aí só muda a razão social e as Exato. Informações e não condiz com a realidade. Exatamente. E muitas vezes a empresa pode ter dificuldade por causa disso. Exatamente. A hora que vai lá lançar as informações estão inconsistentes. Exatamente. Né? E além disso também, né, como você falou, não basta só o documento estar correto, tem que ter ação. Exato. Porque às vezes, o que vai acontecer? Os documentos estão corretos, mas está gerando muito
afastamento, ou por acidente ou por doença, alguma coisa está errada. Se tem documento, está tudo ok, tudo lançado corretamente, por que está errado, né? Então tem que essa preocupação também. A realidade não está conferindo. A realidade não está conferindo. Então, quer dizer, não basta só atender a questão do e-social, sendo que depois, a hora que vai puxar em outras informações, porque é um cruzamento de informações, está ocorrendo muito afastamento ou acidente de trabalho. Né? Por que está ocorrendo isso? Muitas vezes acontece isso. Sim. Aliás, é o que está ocorrendo hoje, de 2 anos para cá, que a gente tem observado, é que as empresas estão fornecendo as informações, porém, né, essas informações deveriam dar que resultado? Resultado de estar tudo dentro da normalidade. Correto. E às vezes não está acontecendo isso. Muitas vezes ocorre muito afastamento. Sim. Por que está ocorrendo? Né? Alguma coisa está errada. Aí já entra a gestão, né? Sim, exatamente. A gestão diretamente ali com o trabalhador. Porque, às vezes, né, que a gente vê muito também, se coloca muita coisa num documento, o documento está perfeito, porém não tem uma ação prática. É verdade. E quando não tem ação prática, né, onde ocorre acidente, onde ocorre doenças ocupacionais, e muitas vezes, né, o trabalhador, por se sentir lesado, quando ele sai da empresa, ele vai entrar na justiça. Aí entra, né? Aí entra a dor de cabeça para os advogados resolver, né? Isso me faz relembrar um caso justamente dessa gestão efetiva, né, de uma organização que patrocinamos certa feita. A empresa, a parte de laudos e as questões da documentação vinculada aí à saúde e segurança do trabalho, estava tudo ok. Mas certo dia o empresário me liga falando: James, aconteceu algo e um dos nossos colaboradores possivelmente vai perder a visão. E a gente achou estranho, porque a empresa é uma empresa zelosa, via de regra, inclusive nas questões de entrega de EPIs e tudo mais. E a pergunta foi: mas ele não estava com óculos? Né? Estava, mas estava no pescoço. Né? E veio uma ferpa durante um processo ali que ele estava na cadeia produtiva dele, e na cadeia de produção, e essa ferpa quase cegou. Um jovem, na verdade, salvo engano, de 27, 28 anos, e rendeu para a empresa uma ação indenizatória que foi praticamente pautada em quase R$200 mil. Né? Graças a Deus, o jovem teve sorte, né? Recuperou-se, a empresa arcou com todas as condições ali de assistência, de apoio, de pagar cirurgia, mas naturalmente veio a ação trabalhista depois e a empresa teve que arcar com uma devida indenização, simplesmente pelo fato de, na prática, faltar ali a pessoa que ia garantir, olha, a cobrança, né, do uso. O óculos não deveria estar no pescoço. Do uso, justamente. Justamente. Porque é o que a gente vê muito. Quando eu falo de documentação, porque às vezes a documentação está tudo correta, está tudo certinho, aí tem a questão da gestão presencial, né? Exato. Está sendo observado, exigido, o equipamento é o correto, porque muitas vezes está uso de óculos, mas aquele óculos é o adequado? Exatamente. Ele tem conhecimento do risco que ele está correndo se não tiver de óculos? Teve treinamento? Teve treinamento, exatamente. Entendeu? É onde entra essas situações que não basta só o documento estar correto, tem que ter ação prática. Correto. E a ação prática sem documento também não tem como ele comprovar. Exatamente. Por quê? Está tudo certinho, né? A empresa dá o melhor equipamento, dá o treinamento, faz a questão da orientação e também da fiscalização do uso, porém, o documento está inconsistente ou não tem documento nenhum. Aí qualquer funcionário, mesmo que ele não tenha nada, se entrar na justiça, vai dar dor de cabeça. Exatamente. Né? E muitas vezes a empresa, né, vamos dizer assim, ela é penalizada por falta de provas, né, de documental. Sim. Então tem situações. E isso, Douglas, traz um aumento de responsabilidade muito grande
para aqueles que direta ou indiretamente atuam na área. E, por um outro lado, um cenário que, ao meu ver, traduz como muita oportunidade para quem quer fazer uma atuação com excelência, que é justamente não cumprir, deixa eu escolher a empresa mais barata, Isso. não, mas olhar com o senso de responsabilidade e demonstrar isso, inclusive, para o empresário, que muitas vezes ele só vai dar a devida atenção. Nós, enquanto brasileiro, muitas vezes a gente age assim também, não é uma crítica ao empresariado de maneira alguma, mas muitas vezes a gente só age quando mexe no bolso. Mexe no bolso. Né? Então, às vezes, a economia, o jargão que o barato sai caro, Barato sai caro. ele sai mesmo. E isso dá uma oportunidade, seja para o profissional, por exemplo, de um auxiliar, de um assistente, de um analista, de um gestor de departamento pessoal, de um técnico em segurança do trabalho, de um gestor de recursos humanos, ou um auxiliar, enfim, e mesmo um advogado que atua, em olhar para essas questões, né, de documentos e garantir que o cliente está protegido, além do trabalhador. Porque às vezes na condição de profissional nós temos que proteger o cliente, é verdade, mas às vezes nós temos que proteger o cliente do próprio cliente. Exatamente. E orientar, porque o empresário ele está pautado em outro cenário, outro universo, são questões estratégicas, é vencer competitividade, é o desafio de empreender no Brasil, é cenário macroeconômico, é índice de liquidez, é tanta coisa. Então, ele está confiando em quem o assessora, seja um escritório, seja efetivamente, né, uma empresa que fornece os serviços de saúde ocupacional, seja num jurídico preventivo, seja num recursos humanos, o empresário ele está confiando que o seu conselheiro ali sabe efetivamente o que está fazendo. Então, quando há uma negligência por parte de qualquer desses agentes, no fundo, e se acontecer o incidente, né, da ameaça explorando a vulnerabilidade, né, e acentuando o risco, ou então a concretização mesmo da ameaça ou do risco, aí sim o empresário vai repensar, e nessa hora, meu amigo, já foi. Já foi o contrato do escritório contábil, do departamento pessoal, porque eu caí no descrédito por algo que eu deveria ter feito quando, numa questão, por exemplo, de homologação de um documento para verificar se aquele documento condiz com a realidade da empresa ou não. Muitas vezes, né, eu trabalho um dos, né, das minhas atividades é fazer uma avaliação e às vezes até vamos dizer assim, uma auditoria, né, em algumas construtoras. Né? Meu trabalho é esse. Correto. É ajudar a construtora a não ter acidente, né, através de orientação, através de palestra e tal. E muitas vezes, né, estou falando de construção civil, que é o, né, que eu mais conheço, né, que eu estou mais experiente, vamos dizer assim. Trabalhei na indústria também, mas construção civil é o meu foco hoje. Perfeito. E a gente vê muita questão da terceirização. E às vezes, né, isso ocorre muito na indústria também, nos serviços, o empresário, né, ele contrata um prestador de serviço, mas ele esquece, entre aspas, vamos dizer assim, de fazer um contrato que amarra as mesmas condições de política de segurança que ele tem. Exatamente. Ele só exige o documento lá, os exames médicos e deixa a empresa entrar. Porém, ele não tem aquela gestão de segurança que deveria ter, né, da mesma forma com um empreiteiro. E muitas vezes, quando tem um acidente ou uma doença ocupacional, o prestador de serviço, né, o terceiro, não tem condições. Aí sobra para quem? Sobra para o contratante. Exatamente. Né? E é comum acontecer isso. Tá? Assim, qual que é a sua observação sobre essa questão, né? Sua visão sobre isso, né? Para a gente estar falando com... Perfeito. Com Douglas, é interessante que, num contexto trabalhista, por exemplo, em outras frentes, né, também, mas vamos focar aqui na questão do direito do trabalho, a própria Lei 13.429 de 2017, que veio junto ali com a 13.467 de 2017, e logo depois a pacificação do STF quanto às questões de terceirização, né, de atividade fim,
modificando a então súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, ela deixou muito claro, muito evidente, né, sobre a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços. Então, o tomador de serviços, muitas vezes, na ânsia de ganhar à frente do negócio, de ganhar licitação, de ganhar... muitas vezes nós temos um cenário que é negligenciado, que é a própria condição de, eu diria que é o processo de due diligence. É a análise prévia do próprio terceiro. E se eu for na própria legislação que trouxe a terceirização, e hoje nós temos visto o fator da própria pejotização ter sido utilizado, infelizmente, de uma forma equivocada, porque a pejotização ela é lícita, ela é possível, ela está em lei, mas desde que da forma certa, né? Assim como a terceirização, com todas ali as cautelas da terceirização. Então, o que eu diria, Douglas, para responder a sua colocação, seria de que eu preciso ter uma ideia antes de assinar o contrato e até mesmo antes de olhar para as cláusulas contratuais e pensar num robustecimento que me garanta ali um direito de chamar, né, numa ação regressiva ou para responsabilidade, quem é o parceiro. E como que eu faço isso? Eu tenho que fazer um levantamento desse terceiro. Eu tenho que fazer qual é o patrimônio que essa empresa tem? Esses dias mesmo eu tive uma situação particular ali no escritório em que, ao buscar os fundamentos para responsabilizar uma terceira, essa empresa estava numa cidade pequena, de menos de 2.000 habitantes, e nada contra a questão da cidade, mas que efetivamente, quando a gente foi até o local onde está ali a inscrição devida, né, e o registro perante a própria Receita Federal, na consulta do cartão CNPJ, é um bar no local. É um bar. Né? Então, e aí? Eu vou ter que chamar para responsabilidade uma empresa que ela não tem patrimônio. Ela é uma empresa que, de repente, ela está no nome de uma pessoa que, enfim, ela sequer, ou talvez um laranja. Então, assim, a questão de due diligence hoje, que nós falamos, né, due diligence de terceiro, dentro da gestão desses contratos, é de suma importância. Precisa tirar não apenas as questões documentais, certidões, averiguações, mas questões de referências. Hoje, estamos falando de transparência, está tudo escancarado. Então, é buscar, é ter um trabalho, inclusive de chegar num empresário, num cliente. Muitas vezes ele não vai gostar de ouvir isso, mas é dizer para ele, olha, não é recomendável, ou até se recomenda que não se contrate, que se não faça. Né? Então, a due diligence, esse levantamento prévio antes do contrato, eu digo que é o contrato antes do próprio contrato, né? É uma condição do qual nós não podemos abrir mão em qualquer tipo de contratação, mas mormente nas questões de terceirização, porque essa subsidiariedade, ela de nada valerá, né, se eu não puder, de alguma forma, ter a garantia da responsabilização e do cumprimento daquilo que eu amarrei, seja por uma escrita contratual ou por uma amarração que tenha sido feita documentalmente. Porque normalmente a gente orienta, né, no meu caso, por exemplo, que a contratante, no caso a empresa mãe, vamos dizer assim, né, a administradora da obra, ela no contrato dela coloque, né, a política de segurança dela. Correto. Então, por exemplo, tem que ter um padrão, certo? Sim. E muitas vezes a gente não vê isso. Vamos deixar para ver o que vai acontecer. E outra coisa que eu esqueci de falar, que além da terceirização, tem a terceirização da terceirização. A quarteirização. Da quarteirização. Sim, justamente. Entendeu? Justamente. Que muitas vezes passa batido. E interessante, Douglas, que além, né, da constância da política de segurança no contrato, é uma avaliação se essa política, ela de fato, ela é aplicada. Exato. E eu, se estou contratando, e uma das condições que a gente coloca nos contratos nossos, é o direito à auditoria. Eu tenho que ter o direito de chegar no ambiente e falar, deixa eu confirmar, né? Deixa eu averiguar, até sob pena
de multa contratual, de desfazimento de contrato, de retenção de repasses. Sim. Né? Então isso precisa também haver uma gestão aí da própria constância das políticas de segurança de avaliação para verificar se de fato existem na prática. Porque muitas vezes o que a gente observa? Certificado de treinamento que não teve, Exato. documento que foi feito para a pessoa poder entrar dentro do canteiro de obra, EPIs sem o controle devido, ou às vezes o CL adulterado, tem uma série de coisas que, né? Sim. Exames médicos não foram feitos. Sim. Então, quer dizer, o que acontece? Quando tem um acidente, e a construção civil particularmente, é um dos setores que tem mais acidente, e quando tem, muitas vezes, né, nós tivemos um agora, Sim. né? Né? Não, tivemos vários acidentes esses dias aí, graves. E quando puxa a documentação desses trabalhadores, como que vai estar? Exato. Entendeu? E às vezes a gente orienta a empresa a falar, você não quer acidente no seu canteiro de obra? Então faz um gerenciamento adequado de quem está entrando. Porque já teve casos, nesses meus 16 anos aí de trabalho na construção civil, eu vi carteira de trabalho adulterado, certificado adulterado, o primo que entrou com carteira do... Né? Então tem uma série de coisas aí que, né, que passa e que não deveria. A hora que tem algum contratempo aí, né, de um afastamento ou de um acidente, Sim. A terceira não vai ter condição. Sim. Isso ainda, infelizmente, acontece, né, Douglas, porque nós ainda vivemos um país, num país, né, cujo sentimento, e aqui no contexto, né, socioambiental, por exemplo, ainda é de impunidade. Né? Um exemplo, as tragédias que infelizmente tivemos, né, nos últimos anos, envolvendo questões aí de danos ambientais mesmo. Né? Nós temos uma discussão, inclusive, que é uma área que não é especificamente a minha, né, do direito criminal, né, a responsabilização, por exemplo, de sócios, prepostos, administradores, num contexto criminal. Isso é muito complexo no Brasil porque hoje, via de regra, não se responsabiliza criminalmente a pessoa jurídica. Né? Nós temos aí a pessoa física. Né? Mas e a pessoa jurídica? Então, quando olhamos para tragédias ambientais, né? Mariana, Brumadinho. Né? E sabemos dessa sensação de impunidade, olha quantos anos já estamos e até hoje, efetivamente, o que aconteceu no nível de responsabilização. Né? Praticamente nada. Né? Então, a partir do momento, e eu acredito nisso, eu acredito que se tem algo que a sociedade da informação ela traz como evidências, é escancarar aquilo que está, né, dentro de um contexto até então inobservado, porque não tínhamos tantos meios de comunicação, porque não tínhamos as formas, né, de divulgação, e hoje, até por isso, de repente, você pode observar, acontece um determinado fato, né, seja um acidente, seja uma questão, Deus nos livre, de um feminicídio, ou de alguém que comete um ato determinado, daqui a pouco começa a aparecer vários fatos, parece que iguais. Né? Esses dias mesmo, acho que foi antes de ontem, teve aquele acidente não, teve aquele incêndio da Cacau Show. Sim. Era 7 horas, 7h30 eu já estava sabendo. Exatamente. A questão da informação. Né? E isso vai trazer... em que pese respeito, a gente sabe que o processo legislativo no Brasil demora anos. Começamos falando de LGPD, né? 10 anos praticamente para aprovar, para promulgar uma lei. Né? Nós sabemos que com o tempo e o enrijecimento da legislação, trazendo ainda maior responsabilidade e um endurecimento, né? Diminuindo essa sensação de impunidade que a gente ainda tem, inclusive sob o aspecto criminal, eu tenho absoluta certeza que isso futuramente será objeto de pauta e de apreciação em consolidar um outro entendimento do que hoje pré-estabelecido. Talvez haja uma cultura realmente de evitar os contextos fraudulentos, o jeitinho brasileiro, porque alguém assinou.
Alguém disse, olha, está seguro, está tudo bem. E depois a gente vê a ocorrência de tragédias que ceifou, e a gente sabe, aprendo muito sempre, né, na lembrança de você, do Luciano e de todos os colegas da vossa área, né, que um acidente não acontece por acaso. Não, sempre tem um porquê. Né? Exatamente. Sempre tem um motivo. Exatamente. E os motivos são sempre o lado humano. Pois é. Alguém falhou para o acidente acontecer. Exatamente. Né? Quando a gente vai para uma investigação, aplica alguns meios técnicos para buscar o que ocorreu, uma árvore de causa, uma espinha de peixe chical, enfim, né? Depende muito do que vai ser aplicado lá. A gente verifica que normalmente não, sempre é falha humana, por algum motivo. Sim. Né? Alguma coisa teve de errado que promoveu o acidente. Exatamente. E assim, quando a gente fala, por exemplo, da questão hoje da tecnologia, né, que está sendo aplicada hoje, quer dizer, muitas vezes pode salvar vidas. Sim. A partir do momento que eu tenho todo o controle, né, de informações, eu tenho meios, vamos dizer assim, de aplicar, de fazer ações práticas que evite ou minimize o risco. Exatamente. Certo? Então a gente vê aí muitas vezes, né, que a falta dessa gestão do que a empresa tem, ou que o profissional que faz essa atividade, né, deixa de praticar através de ter informações, de dados. Sim. É onde sempre passa alguma coisa e é onde pode promover o acidente. Sim. Certo? A gente vê muito, por exemplo, colegas, né, que às vezes por falta dessa ferramenta de controle faz com que haja um acidente, muitas vezes até fatal. Por quê? Por falta de conhecimento ou por falta dessa ferramenta. Sim. Né? Acontece muito. A gente tem casos aí, né, de pessoas que usam pranchetinha ainda para fazer e tal, né? E a gente sabe que hoje o mundo, né? Uma coisa muito interessante sobre a tua fala é que dentro de um contexto de gestão de bases de dados, né, nós saímos de um cenário de fazer uma análise ali simplesmente descritiva ou diagnóstica, e a gente tem a condição de, por meio da tecnologia, de trabalhar com predição. Uhum. Nós temos a condição de gerir, né, cenários, né, em data lakes, em bases de dados que me permita chegar antes, que me permita antever, que me permita justamente identificar, olha, eu tenho luzes aqui que estão amarelinhas, estão laranja, e daqui a pouco vai ter uma vermelha. Vai ter uma vermelha. Então, aí também, né, Douglas, no cenário da responsabilidade dos profissionais, né, em utilizar a tecnologia ao nosso favor. Hoje a gente tem ferramentas de business intelligence, de analytics, né, e com todo respeito, e nada contra a pranchetinha, mas essas informações, elas estão sendo geridas da forma como precisa, ou eu estou simplesmente diagnosticando ali, né, ou descrevendo? Então, o contexto de análise hoje, inclusive na área de segurança, né, do técnico de segurança do trabalho, como todas as áreas, né, comporta muito as questões de BI, né, e de outras frentes que permita chegar antes aí de um evento catastrófico. Lembrando, pessoal, que a pranchetinha ela serve para anotar as informações e depois armazenar ela em dados. Sim, que se ela estiver lá só para arquivo, não vai servir para nada. Exatamente. Né? Aliás, agora a gente tem que se preocupar com as informações que estão ali por causa da própria LGPD. Exatamente. O que é que eu vou fazer com aquilo, onde eu vou arquivar, quem vai ter acesso? Aonde que eu vou digitalizar para poder ter acesso. Exatamente. Né? Exatamente. Porque a pranchetinha é importante, porém ela tem que ser bem aplicada depois. Exatamente. As informações buscadas. Né? Ô James, uma curiosidade, né? Eu vi que você participou agora
acho que semana passada, 2 semanas atrás, lá na Argentina, de um congresso aí. Foi isso mesmo? Correto, Douglas. Foi sobre a questão da LGPD? Como Não, foi? na verdade nós falamos de direito do trabalho, né? Olha que bacana. Foi muito bacana, foi uma oportunidade muito rica. Estive com a minha esposa lá. No ano passado nós estivemos no Chile, também Sim. em um outro congresso internacional, promovido pelo Comped. E esse ano eu sou muito grato porque tivemos ali a oportunidade de estar na Universidade de Buenos Aires. Tinha aproximadamente 900 pesquisadores, Olha Douglas. que E foi uma troca muito rica, a gente aprende muito com o pessoal, e aproximadamente ali 900 pesquisadores com artigos aprovados. Então, eu fui fazer a defesa e a apresentação do meu artigo, que inclusive está disponível, depois a gente pode passar, legal. sobre as questões das novas tecnologias, né, frente à legislação trabalhista no Brasil. Uma questão justamente de governança, de reflexão sobre o dever, inclusive, não somente do Estado, mas também das empresas, em permitir, né, em se atentar ao olhar, né, efetivamente que hoje é demandado nos novos contextos laborais. Por exemplo, a própria aderência, né? Como que fica hoje programas de jovens aprendizes, né? Em empresas hoje que estão totalmente home office. Como fica a questão do cumprimento de legislações, né, trabalhistas, questões securitárias dentro do contexto home office. E só para finalizar aí o core, né, do artigo, estava pautado justamente num contexto de educação. Educação como um elemento de transformação na seara laboral. Hoje nós sabemos que as organizações todas estão com inúmeras dificuldades de gestão de pessoas. E não adianta eu imaginar que eu vou encontrar mão de obra pronta, que já vem o talento. Não, eu tenho que esculpir. Vai ter que lapidar, né? ela. Vai ter né? que lapidar. Ela vem a pedra bruta, vamos dizer assim, de conhecimento Exatamente. primário, e a gente vai ter que lapidar Justamente. essas informações. Então foi um prazer estar em Buenos Aires. Ficamos 3 dias na universidade e um aprendizado, inclusive, Douglas, assim, uma preocupação muito grande por parte dos pesquisadores, claro que em vários grupos de trabalho, mas com as questões justamente de proteção a direitos fundamentais. Entre eles, as questões de saúde ocupacional, de legislação trabalhista, de governança. É bem verdade que nós sabemos de alguns cenários, né, que não são facilitadores no nosso país, às vezes pela ausência do próprio Estado na condição de manter e de zelar por direitos sociais que deveriam ser consagrados, né? Mas, por um outro lado, a gente tem visto boas e inúmeras iniciativas por parte dos empresários, por parte das organizações que entendem, né, que, olha, a forma de eu sanar hoje, né, um déficit de mão de obra, de dar continuidade num negócio, ela só pode acontecer de uma forma, e é através de educação, de olhar para as questões de ética, de governança, né, de enraizar um sentimento de responsabilidade e de esculpir ali os melhores valores, né, para que seja um jovem, quem está chegando agora, né, no mercado de trabalho, já tenha uma visão, né, de responsabilidade e dos compromissos que ele vai ter não somente com a vida profissional desse jovem, mas também com a organização, com os propósitos que esse jovem vem a representar no contexto laboral. E como que é, por exemplo, a questão, né, você disse que esteve lá na Argentina no Congresso, como que é, por exemplo, os países que estavam lá, em relação ao Brasil, como que dá como fazer um comparativo para saber? Sim, Douglas. E é interessante porque nós temos um avanço em muitos aspectos, em questões de legislações. Tá? O que, infelizmente, nos entristece e às vezes nos deixa, né, para trás em alguns aspectos, é na efetividade de aplicação dessas legislações. Mas o Brasil ele tem um contexto, isso na seara laboral, né, de institutos, inclusive, nós temos hoje institutos aplicáveis em países de primeiro mundo.
O que a gente precisa refletir não é sobre as questões somente de legislação, mas é o olhar principiológico, né, o fundamento de se buscar o cumprimento da lei. Então, essa é uma questão que ainda nós temos, talvez por cenários culturais, éticos, né? Um exemplo disso, às vezes erramos ao dirigir um veículo, né, com um celular. Lá, deixa eu dar uma olhada, pronto. Né? Só uma olhadinha. Estou observando, né, um contexto básico, né? Nos incluímos nisso, inclusive, infelizmente, mas é uma questão ética, né, no qual, inclusive, todos os dias lidamos para corrigir. Mas, inclusive, recente estudo, salvo engano, demonstra até o Código de Trânsito Brasileiro de 95. 50% das pessoas que andam no banco traseiro de um veículo não põem cinto de segurança. E é uma norma. E é os que são mais vitimados, inclusive. Exatamente. Então, assim, voltando à sua pergunta, um enriquecimento muito grande quando olhamos para a convergência de legislações e observamos que no Brasil nós temos um avanço muito grande em legislação que corresponde em muitas frentes, inclusive, com legislações como da Argentina, do Chile, do Uruguai, algumas, inclusive, nós estamos até à frente. O que nós temos, infelizmente, né, não é a ausência de legislação. É a ineficiência, muitas vezes, da tutela jurisdicional, ou seja, do aplicar o direito por quem deveria, né? Por N motivos. Estamos num país aí de fronteiras, né? de extensões. Né? País continental, vamos dizer assim. Exatamente. Então, não é a ausência de legislação, essa nos equipara, né? Em muitos aspectos, nos coloca à frente, mas é o questionamento sobre a eficiência de como é que tudo isso funciona na realidade. E, às vezes, nós temos aí, nesse aspecto, da aplicabilidade da legislação, infelizmente, as condições de estarmos atrasados, né, até mesmo pelo que falamos, por exemplo, na sensação de impunidade, né, e outras frentes também. Legal. A gente está chegando no final do programa, né, de hoje, da nosso bate-papo, e assim, fico muito feliz em ter aqui você, né, além de um amigo, de um grande profissional. Então, o convite está aberto para novas visitas, tá? Obrigado. A gente, com certeza, né, nós vamos te chamar para mais vezes aqui para falar de assuntos, né, diversos aí. E eu estou muito feliz por hoje, né, você estar aqui. E eu gostaria que você, né, deixasse algum recado, alguma coisa que você quer passar para o nosso público. Ok. Douglas, é um prazer. Confesso que, assim, a hora que você nos convidou, Luciano, efetivamente, nosso coração se aqueceu, porque a nossa missão, eu literalmente reflito sobre isso todos os dias e peço a Deus sempre sabedoria para que nós possamos continuar levando isso àqueles que estão conosco, né, nosso time, nossos parceiros, nossos amigos, nossos clientes, que é a missão de transformação. E uma transformação para o bem, uma transformação positiva. Tem um amigo que tem um propósito de vida muito, muito bacana, o Jean Dyer, e é CEO de uma empresa, inclusive, de tecnologia aqui em Rio Preto. O propósito dele é interessante porque ele sempre disse que gostaria de ser bênção na vida das pessoas. O Jean é da Gold System? Da Gold System. Fantástico, uma pessoa de um brilho, né? Enfim. E nesse contexto, acho que o recado, Douglas, que eu deixaria, primeiramente, agradecendo pela oportunidade. Seja bem-vindo sempre. Muito obrigado, muito obrigado. É trazer uma visão, né, para quem nos assiste, de que tem valido muito a pena, apesar de o caminho ser um pouco mais árduo, né, mais longo, não tão célere, né, como pegar atalhos, mas eu acredito que tem valido muito a pena nós fazermos um bom plantio. Né, independente do contexto da área, seja numa atuação preventiva, consultiva, no contencioso, né, mas olhar para tudo o que está acontecendo
e observar que, independente do contexto, por exemplo, da sociedade da informação e dessa repercussão toda que hoje falamos em inteligência artificial e de tudo que a tecnologia nos propiciará para o bem, né, também. Mas repensar que nada substituirá a nossa capacidade de sermos humanos. Sim. E nessa condição, eu acho que vale muito a pena nós refletirmos sobre aquilo que a gente está carregando conosco. Porque parece que tem tanta coisa ruim acontecendo. Mas tem muita coisa boa, né? A gente tem que ser otimista, né? Muita coisa boa. É exatamente esse o recado. Estar aqui, inclusive, hoje, né, no qual já vou encerrando e agradecendo a Deus pela oportunidade, a vocês, a todos, inclusive a equipe técnica que vos dá o suporte. E, pessoal, quando precisar de alguma assistência jurídica com relação à tecnologia de informação, de dados, nosso convidado aqui é expert nisso, tá? Pode... É um prazer, tá? É um prazer. Mas é deixar esse recado, Douglas, tem muita coisa boa acontecendo. Eu acho que está em nós a capacidade de ver, e isso que vocês estão fazendo, inclusive, de trazer a responsabilidade, né, para olhar para o que é bom. Sim. Se tem uma lei que ainda funciona, né, e essa eu acho que vai funcionar continuamente, é a lei do plantio. A gente planta coisa boa, a gente colhe coisa boa, a gente colhe o bem. É a parábola do semeador, né? Exatamente. Douglas, muito obrigado. Eu que agradeço, pessoal. Hoje o Luciano não está conosco aqui, né? Se todo mundo sentiu falta dele, né? Né, Marquinhos? O Marquinhos gosta das tiradas do Luciano. Hoje ele não está aqui, mas na nossa próxima gravação ele vai estar, tá? Teve um probleminha particular hoje, né? Mas semana que vem ele está de volta. E agradeço, né, ao James pela vinda novamente. E eu peço, pessoal, que se inscreva lá no nosso canal, curta, compartilhe e ative o sininho, porque sempre tem novidade. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal. Tudo de bom. Obrigado, Douglas. Um abraço.